Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPCast e hoje o papo tá monstro. Fala Pô, aí. a resenha já começou aqui, eu queria deixar um adendo que eu queria ter gravado tudo que aconteceu aqui antes já. Pô, ia ser muito bom, tá? Já renderia um excelente conteúdo pro Instagram, pra todo mundo aí já conhecer. Ia dar uns cortes legal, né? Porra, Pô, a gente tem que adaptar isso aí pra começar a gravar isso aí antes, que a resenha é monstro. Tem que deixar demais. ligado e só finge, né? Só finge. Ó, galera! Muito tal. bom. Gente, pra quem não sabe, hoje nós vamos trocar uma ideia muito da hora sobre música, né? Pô, música... O primeiro papo sobre música, que nós vamos falar um pouquinho sobre música aqui no nosso podcast, que é um tema muito legal, muito relevante, e todo mundo tem música que marca a vida, e tem aquela música romântica, faz lembrar aquela pessoa amada, aquela coisa especial, romance da adolescência e tal. Mas nós vamos conversar sobre músicos voluntários na igreja, e eu queria que vocês se apresentassem, né? Tem um veterano da casa já, tá aí, já no segundo episódio dele. Segunda vez, terceira pede música, né? Aí, já pede música, pede música. Aí. Bom, eu sou Murilo Servil que mora, eu sou baixista, né? E, pô, amo meu instrumento, assim, de paixão mesmo. Se pudesse tocar todo dia, eu tocaria, assim, gosto demais e amo. Legal estar aqui, participar, trocar essa resenha com vocês. E deixar claro que se tivesse gravado, pô, é comprometedor, hein? Os bastidores dos músicos. Pra quem não imaginou, ó, fica aí, ó, fica na curiosidade. Os bastidores de um podcast, né? O que não acontece, que né? não acontece. O que não acontece. Mas e você, Rafa? Se apresenta pra gente. Eu sou o Rafa, sou tímido, bem tímido, gago, você vai ver que eu vou começar a gaguejar daqui a pouco. Toco, na verdade, tento tocar guitarra. Humilde. Humildade, acima de tudo. E tenho 39 anos, mas não era pra ter falado isso, não sei porque eu falei. Ele não tá nervoso não, né? Não. Não tá nervoso não. Eu acho que é isso. O Rafa, Mas você tem 39, eu tenho 40, cara. Você tem cabelo branco, eu não, cara. Mas isso aqui é meu charme, né? Esse aqui, Ele isso aqui é patina. experiência, isso Não, mas aqui é ele experiência. patina isso aí, é platinado. É, Ele- mas pode ser também, né? Esse é é estilo, tá? todo, É estilo. É. todo diferencial desse. Preferi o Mas sabe por quê, platinado né? com careca. Até nisso Deus é perfeito. Sempre falo, porque você acha que Deus ia Podia dar deixar- esse é, rostinho de anjo, Não, nenenzinho, Tá certo. com cabelo normal, não ia dar muito certo. Ninguém ia botar Mas dar se você não credibilidade atingir, pra o que mim, Deus sabe? deu pra mim, cara? Cara, lascou então. Não, sério, não. Rapaz, peguei. Ah, mas vamos lá. Fala pra mim, quanto tempo vocês tocam algum instrumento? Quanto tempo vocês... Foi desde sempre o baixo? Ou vocês já começou na guitarra, começou no violão? Como é que foi essa parada aí pra vocês? Eu comecei na guitarra já, desde os 16 anos que eu toco. Aham. Eu tinha a gente comecei com... Ouviu Oficina G3 ou era um músico secular? Assim? Não, é secular. Eu me converti há uns 7, 8 anos. Ah, legal. Né? Da Então, eu tocava numa banda mais indie, alternativa, assim. Tinha a banda de garagem desde cedo, isso, então. Da hora. né? Com meus amigos de infância e comecei tocando por conta disso, né? E me converti tem uns 8 anos. Legal. Que eu só... Daí, Que legal. é Rafa. isso. Da hora. Legal. E quem que era o guitarrista de referência pra você? Eu gostava muito de bandas indies, né, que falam alternativa. Então tem, não sei se vocês vão conhecer, Sonic Youth, Aham. né, bandas como Pavement, Wilco, algumas bandas bem lado B, assim, que eu Legal. gostava. E gosto bastante também, Pink Floyd, Beatles, então bastante coisa que eu gosto disso aí. Ah, tem- um homem tem ali- clássico, tem seu né? requinte, tá né? Aí, tá aí. Pô, já começou no baixo, Murilo? Conta aí pra Não, gente. eu toco assim. Eu tinha uma história bem engraçada, assim, né?
Eu comecei a tocar ali por volta dos 11, 12 anos. Aham. Mas eu nunca tive, assim, tocar, assim, interesse de tocar alguma coisa. Aham. E eu tive aquela escola bem clássica de pegar as panelas da mãe, sabe? E Uhum. amassá-las, deixá-las felizes. Cara, eu lembro que Colher de eu pau? fiz minhas baquetas. Eu entalhei as baquetas. Porque não tinha noção, né? Então fiz lá com uma madeirinha de aqueles cabide antigo. Não é que eu não sou velho, eu sou old school, né? Tá aí. Sim. Então eu peguei um cabide e eu fiz É as vintage. baquetas. Vintage, isso. Isso. E aí eu aprendi a tocar bateria ouvindo música. Então eu sempre gostei muito na época, assim, que eu escutava bastante Guns N' Roses, Iron Maiden, pô, Skid Row, os rocks dos anos 80 para 90, assim. Tá. Então eu sempre gostava muito daquilo, né? E aí eu comecei a tocar bateria em casa. E aí um dia, alguns anos depois, eu já acho que com 12 para 13 anos, eu comecei a ir na igreja da Quadrangular. Que, na verdade, minha família era da Batista, mas mudamos de Curitiba para Marialva. E aí, perto da minha casa, tinha a igreja Quadrangular. E começamos a ir lá. Fiquei lá 25 anos na igreja. Uhum. E é o tempo que eu toco, né? 25 anos já. E aí eu comecei a tocar bateria na igreja por pressão. Os caras falaram, não, vai tocar. Eu não queria, não, vai tocar. Os caras da igreja, meus amigos lá. Uhum. E comecei a tocar. Aí quando eu estava começando a animar para tocar bateria, e vem um baterista. Muito bom, que eu não era bom. Então veio um baterista. Cara, eu fiquei mó frustrado. Falei, cara, eu perdi. E aí tinha lá, eu falei, eu preciso tocar alguma coisa. O cara falou, toca um violão aí, cara. Aí eu peguei o violão, comecei a aprender os acordes, que eu queria tocar. Eu queria estar junto com o pessoal. E aí eu comecei a tocar violão assim, apareceu um guitarrista na igreja. Eu falei, cara, eu tô lascado. Aí os caras falaram assim, toca baixo. Banco. Toca baixo. Eu falei, o que é baixo? Cara, tipo uma guitarra, só que tem as cordas. Começa o bullying aí. Esse conhece muito. Aí. sabe Cara, muito. e eu fui atrás de um baixo, cara. Eu fui atrás de um baixo, lembra do Jennifer? A marca Jennifer? Nossa. Tem de guitarra também, né? Era, tipo assim, muito ruim, né, cara? Era muito ruim. Obrigado, Jennifer. Patrocina nós aí. Se tiver top hoje. Cara, e aí eu mesmo não sabia nada, cara. Era quase um birimbau o microfone. E aí, quando eu pensei em tocar contrabaixo, aí o que aconteceu? Veio um baixista pra igreja. É nada. Sem zoeira. Mas aí Silvio. ele Eu chegou peguei e o nome do falou assim, cara, cara. Você Silvio. tá aqui, no meu bolso. Não, mas aí, cara, aí eu fiz um voto com o senhor. Eu falei, senhor, pô, não tô me encaixando. Eu pego um instrumento, não dá certo, pego outro, não dá certo. Ou eu não tenho que fazer, ou não chegou a minha hora. E aí eu lembro que eu tava lá com meus amigos e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou orar. Eu fiz uma oração tipo, bem assim, de adolescente. Falei, senhor, que eu não toque mais nenhum instrumento agora. Que eu me esqueça do que eu tô buscando. E o dia que eu tocar, o senhor vai me mostrar qual instrumento que vai ser. Eu quero esquecer, eu não quero ficar nessa angústia. Mateus, e aconteceu isso, cara. Eu fiquei um mês, alguma coisa tirou essa vontade de tocar, eu fiquei envolvido com outras coisas na igreja. E aí um dia, as irmãs estavam fazendo lá sonho para vender e precisavam pegar alguma coisa na igreja. E eu entrei e fui pegar umas cadeiras e eu coloquei a mão num baixo que a igreja tinha comprado. Porque o meu era o Jennifer, né? Mas da igreja era um Fender. E eu coloquei a mão naquele baixo, aí Deus falou assim, esse é o teu instrumento. Que doideira. Que legal. Mas eu não sabia tocar. Nossa. Até porque pra alguém ver o baixo mesmo, tem que ser E eu não Deus sabia falando, tocar. né? Aí, Porque senão não vê. Isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano. No sábado estava tendo o ensaio dos jovens, aí o baixista, o Silvio, né? Falou, me ensina uma nota aí, cara. Ele falou, tum, esse é o Mi, corda solta. Eu falei, que legal, já sei uma nota. E eles ensaiaram, ele foi embora para voltar pro culto, choveu e ele não veio. E eu fiquei na igreja ajudando as irmãs a fazer sonho. Começou o culto dos jovens, quem que tinha que tocar o baixo? E aí eu peguei. Só que aí aquela escola do violão que eu aprendi sozinho, me ajudou. E aí nunca mais, cara. E aí nunca mais. Que legal, hein? Nunca mais. Pô, a minha história Aí com a música... Abandonei as baquetas, que eu ia ser um baterista muito A ruim. música é mesmo. muito boa, tá? Pô, a minha história com música, eu fui pressionado a fazer um instrumento que eu não queria pelos meus pais, porque, pô, eu sempre, desde que eu tenho, sei lá, 5 anos, eu era maluco na bateria. Ano Eu passado, ele tinha 5 anos. tá? ano passado. Tava ali, chegava no pós-culto, por exemplo, eu era da IPR. Chegava lá, meu pai era muito amigo do baterista, chegava lá, ficava batendo, achava o máximo e tal. Falei, quero fazer bateria. E meus pais e minha mãe falavam, não, quero que você faça primeiro piano. Bonito, instrumento bonito é piano, bateria sozinho não toca nada, não sei o que. Mas eu não quero fazer piano, eu quero fazer bateria. Não, você vai fazer piano. Eu fiz 2 anos de piano, parei, fiz mais 2 anos, parei de novo porque eu não queria. Eu não estudava aquilo que eu queria fazer, né? Era só para agradar meus pais. Daí aconteceram algumas coisas e tal, depois de um tempo, né? Eu tô morando só com meu pai, e o pai falou, o que você quer fazer? Eu falei, cara,
quero fazer bateria, desde sempre quero fazer bateria. Então vai fazer bateria. Foi ali onde eu me descobri, entendi o que eu gostava realmente de fazer, bateria, e depois de muito tempo, tocando batera, hoje eu toco muito pouco batera, mas me descobri mais na percussão. Então eu gosto muito de cajón, eu sou apaixonado por cajón, por exemplo. Então o instrumento que eu gosto, e até aconteceu uma coisa, que foi quando eu comecei a tocar mais frequentemente o cajón, foi no Namoral, no Ministério de Adolescentes aqui da igreja, que foi um dia que eu cheguei assim, e a galera sempre fazia um louvor mais acústico, mas era um louvor sempre só violão e voz. Daí eu cheguei pro Matheus e falei, cara, desculpa perguntar, mas tipo assim, não tá faltando, vocês não sentem falta do ritmo e tal? Por que ninguém toca um cajón, pelo menos? Ele, você sabe tocar cajón? Eu falei, sei. Ele, é por isso, porque não tem alguém que sabe, vem tocar. Eu falei, fechou então. Fechou. Daí eu comecei a tocar e, pô, desde então, a gente tem a banda aqui na igreja que toca, né, no ministério, só bem a pegada acústica, sempre violão, voz e cajón, é bem da hora. Foi assim que me peguei na música também. Cara, e é gostoso quando você descobre, né? Pô, cara, é apaixonado por Você fica passando por instrumento e fala, meu, esse aqui é o meu, cara. Eu comecei, vamos falar assim, eu virei meio que o pupilo do professor, tipo, ele tinha todos os alunos, mas ele falou assim, cara, esse moleque, ele vai pegando as coisas que eu dou, então eu vou levar ele para essa apresentação, se eu tiver alguma bucha, eu jogo na mão dele. É sempre assim. Daí ele soltava e falava, não, o grupo, a apresentação era de samba. E tinha todos os instrumentos percussivos, eu sabia um. Ele dava esse aqui. No meio da música, começava, não tinha ensaio, não tinha nada. Falava, esse aqui faz assim, toca no 3 e no 2, tá, e dobra na segunda. Eu falei, tá, pegava e começava. Na hora que eu vi, eu tava sabendo todos os instrumentos, tipo, a maioria de percussão ali. Foi meio na loucura, assim, acho massa da demais. vida, né? Escola da vida. Foi a parada que eu falei assim, caraca, é disso que eu gosto mesmo. Massa. Pô, isso é legal E demais. vocês têm alguma história com música? Acho que a do Murilo deve ter várias, né? Começou com o jeito que descobriu. Mas você tem alguma história com música que marcou demais? Vocês, tipo, uma música que ficou a adolescência inteira, uma coisa que ficou extremamente marcada, tipo, eu fui tocar em algum dia e eu, sei lá, me dei mal, perdi a carona, fui viajar num lugar e achei que era legal e era horrível pra tocar. Tem alguma coisa assim? Eu tenho. Quer falar alguma coisa? Vixe. Eu tenho, cara. Fala você, daí se Cara. der, eu falo. Você vai ser o filtro. A censura, né? A censura. Tanto que eu vou, inclusive, eu vou convidar os caras aqui, ó. Ó, Marcelo Dora, Fred, o Inácio. Cara, eu toquei quase 5 anos com uma dupla aqui de Maringá, dos anos 2000, chamada Fred e Inácio. Hoje os caras não cantam mais, né? E nós tocávamos numa casa noturna lá em Apucarana, chamava Rubão. Cara, e o negócio era muito louco, porque era de quarta-feira, né? A gente ia mais cedo porque tinha uma janta muito gostosa lá, os caras faziam uma janta massa mesmo. Então a gente ia, jantava e ficava lá. Mas o camarim, não existia o camarim. Era uma calçada, cara. Então a gente ficava na calçada, tipo assim, das 8 até 1 da manhã. Nossa. Porque era a hora que entrava no palco, que era um tamanhozinho, cara. E aí, imagina, Apucarana, cara, é frio até de dia, assim, cara. É frio demais. E tem eu tenho umas fotos assim, cara, a gente sentado no meio fio, bicho, parecia uns largados, assim, cara. O povo passava, olhava assim, aqueles 5 caras assim, ó. Você tá no meio fio, na calçada, conversando. Com os cases junto, quase. Não, cara, não tinha nada. Nossa. E aí, pra ir no banheiro tinha que entrar lá na casa. Aí os caras, quem é vocês, cara? Quem são vocês? Um rolo assim, cara, e frio, chuva. Nossa, cara. Que doideira. Essa é a boa, tá? Que eu posso contar. Essa que você pode contar, entendi. Essa é. Entendi. Essa é Você, liberada Rafa, tem alguma pela censura. Uma vez a gente foi tocar em São Paulo, Tá. né? Chegamos lá, daí aquele caso, né? Tem tudo. Só, Sempre só, Sempre tem só, tudo. só o instrumento. Só o instrumento. Beleza. Chegamos lá, tinha a bateria, né? Tinha parte bateria? parte dela, um amplificador. Uma caixa Fran. Não, amplificador de guitarra, mais nada. Ai, ai. Mic, E a mesa teclado lá. e guitar. Não, a gente jogou daí tudo na mesa. Tudo Meu na mesa. Deus, cara. Daí a guitarra, duas guitarras, pra ter noção. Jogamos naquele amplificador e fomos tocar, né? Daí no meio da festinha, né? Chegou um bilhetinho pra gente, né? Vocês são a pior banda que eu já pude presenciar na minha vida, em toda a minha vida. A gente, velho, Mas amo vocês. né? Não, o cara queria Cara, matar a que gente, né? triste. Mas não tinha o que fazer, sabe? Mas era o contratante que mandou isso, vocês não sabiam Sim, quem a era? gente não sabia. Tá. Ele chamou e falou que tinha Ah, o tudo. contratante mandou bilhete? Não. Ah, tá, vocês não fã, sabiam, era O cara aleatório. tava lá em São Paulo, Meu Deus, né? cara. Porque daí eu falei, velho, mas não tinha o que fazer. Na verdade tinha, a gente não tinha que ter tocado.
né? Sim. Mas a gente começou a tocar e foi a pior sensação, porque chegou o bilhete e você olhar para o cara da moçada, tudo assim, ó. E a gente tocando, a gente não entendendo nada, porque não tinha retorno, né? Devia estar o ó, né? O caos, devia estar um terremoto o cara tava embaixo, com razão, né? Se bobear, E né? tudo Cara, assim, ó. pelo som, né? E a gente tocando, e esses caras assim, ó. Eu falei, não é possível, velho. Eu ia falar que parecia o... Mas já pegou, Cuidado. mas já pegou Então, aí. fogo no palco que você tá tocando já ou não? Hã? Fogo? Não, Fogo, cara. não. Já pegou? Já, a gente Que tocando doideira, assim, o cara assim, fogo, eu, massa, hein, cara? Ele, fogo, eu, legal, tá legal. Ele, fogo, eu, legal mesmo, tá massa. O cara, fogo, mano, fogo, tá pegando fogo. E eu achei que o cara tava achando assim, ô, massa, tá fogo, Da né? hora. E o cara, quando eu olhei assim, cara, tava pegando fogo na mesa, cara. O cara fez uma gambiarra com extensão pra poder chegar a energia até fogo, cara. Pensa que gritaria num salão. Fechado. Nossa, cara. É que acontecem as tragédias, né? Sim. Coisa mal feita, sim. gambiarra, cara, pra fazer. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são músicos voluntários, né? Vocês servem na igreja, os três, né? Como é que é o processo de estudo de vocês? Vocês estudam música? Porque, assim, é aquela coisa também do músico, eu toco qualquer música que me der, preciso da cifra. Mano, você precisa de cifra... depois de um tempo convivendo com uns caras que sabem tocar mais, você fala, pô, se o cara precisa de cifra, não tirou a música em casa, você já começa a ficar meio, né, com aquele pezinho atrás. Vocês estudam, tipo assim, pô, vou pegar hoje o meu baixo, vou ligar ele aqui e vou estudar, vou ouvir música diferente, vou ouvir artistas diferentes, vou pegar uma referência diferente e vou estudar porque eu quero chegar nesse ponto. Ou vou pegar uns ritmos diferentes de percussão, vou pegar uma guitarra diferente aqui e tal. Vocês estudam, tipo, compro pedaleira por conta, compro coisas por conta, tenho o meu próprio instrumento, porque a galera chega às vezes pra igreja e fala assim, pô, a igreja tem que fornecer tudo, pô, a igreja é desse tamanho, tem que ter tudo. E, cara, assim... eu faço alguns paralelos, às vezes, com a meninada, quando eles começam a tocar no ministério, que falo assim, cara, ninguém me dá livro pra ler, pra eu pregar. Sim. Quem tem que comprar meus livros pra eu ler, pra eu pregar sou eu. E aí eu vou estudando, eu vou desenvolvendo meu estilo. E Totalmente. eu compro minhas bíblias. E como é que é isso pra vocês? Vocês fazem isso? Pode ser? Quer que eu falo? Se eu pudesse ter mais tempo, eu faria. Eu ficaria mais com o instrumento na mão. E uma coisa que você falou, eu acho que o Rafa pode concordar comigo, as linguagens musicais são muito diferentes. Então, por exemplo, a igreja, eu toco aí há muito tempo na igreja também. Toquei bastante tempo, aí o pessoal chama de secular, né? Para mim é música... Música pra boa, Deus, né? é música boa e ruim. Mas já tive que tocar música ruim, né? Porque fazia parte, enfim. Hoje já não faço mais isso. Mas, então tem as linguagens, assim. Então você tem que saber... que você vai tocar numa igreja, por exemplo, você não vai tocar rock apenas, você vai tocar só worship. Você vai passar por várias linguagens. Então, o cara saber as linguagens... Ele não precisa ser um especialista, por exemplo, no worship, mas ele tem que saber a linguagem, tem que saber... para não fazer, por exemplo, vou tocar lá um estilo dentro do outro, eu vou estar fazendo uma confusão. Sim. Então, essa parte de estudar também. Tem um monte de slap, um monte de coisa no worship. achando tentando legal, Uma abrir. né? sensibilidade musical. Sensibilidade vamos musical. falar. Entender o que eu estou fazendo ali, o que eu faço como baixista, não é para ser eu não sou um workshop. Eu estou ali para contribuir com a banda. Exato. Então eu tenho que saber aonde eu tenho que fazer a minha Cara, parte. isso é muito legal, tá? Porque Entendeu? é muito difícil, às vezes. Sim. Aqui não acontece, né? Quando eu vou pregar fora. Igreja dos outros. Quando eu Só vou nos pregar outros. fora, né? Claro. Aí, às vezes, você chega nos lugares da galera, tipo, o batera tá puxando umas viradas nada a ver. Aí você fala assim, mano, eu não precisava disso. Aí você olha lá, o guitarra saiu no meio da galera, com a guitarra num bagulho sem fio lá. Aí você vê o baixo, na hora que o baixo vê que a guitarra saiu, ele começa a puxar uns slaps que você fala, mano, aí você fala assim, tá bom, né? Tipo, como criar essa consciência, vamos falar assim, de tipo assim, claro, eu sei que isso é muito individual, porque igual vocês falaram, eu já acompanhei também vários, já toquei fora, já toquei aqui, já toquei em bandas diferentes, até dentro do nosso ministério mesmo. Cada uma tem a sua pegada, o seu estilo e tudo mais. Agora, vamos falar assim, essa consciência, se ela é repassada também. O que eu percebi? Vamos falar, a gente que convive com gerações que vão vindo, gerações mais novas que a minha, por exemplo, eles vão espelhando. Eles vão vendo parte dos traços, claro, cada um tem a sua personalidade, mas eles vão espelhando esses traços de como mostrar, por exemplo, com instrumentos que se sobressaem um pouco mais, vamos falar que não são tanto base, mas que todos podem fazer solo, mas que você sabe que tem mais solo, né? Não. A gente sabe disso. Eu sempre falo que o menos é mais, né? Eu sou do chá com pão também. Eu acho que, por exemplo, o menos, quando você deixa de fazer alguma coisa, não vai ficar feio. Sim. Mas quando você faz além do que você precisava, isso polui, isso pode atrapalhar
o teu outro amigo, né, companheiro de música, e isso é ruim. Então eu sempre falo, menos é mais, né, na parte da, Vocês do palco. enxergam assim, tipo, uma treta que às vezes existe, né, nos bastidores de igreja, que é a treta do músico orgulhoso. Tipo assim, cara, é uma dificuldade de trocar ideia. Tô falando com o voluntário. Porque o profissional, você ainda consegue chegar nele e falar assim, ô meu irmão, o que você fez aqui? Porque o cara... No profissional, o cara fala, bicho, a música é essa aqui, Isso. o artista é esse, você vai fazer desse jeito e nada mais. E acabou. Agora, falar com o voluntário, falar assim, ô, não precisa desse trem aí não, hein? Você exagerou, hein? Cara, parece que é um trampo. É difícil. E assim, a gente fica com receio. A música é arte, Matheus, então o cara, ele fica sentimental. Fica demais. Então, parece... Quando você fala que o cara tocou a nota errada e ele tocou, e ele não entendeu que ele tocou errado, ele acha, pô, eu tô fazendo aqui é minha arte, minha expressão, mas tá fazendo errado. Sim. Entendeu? Então isso atrapalha mesmo na situação. Vamos falar, a receptividade do cara que recebe uma crítica, parece que se a pessoa não for uma referência musical pra ele nem recebe. Então, A grande maioria dos tem músicos que eu conheço, pelo menos, fazer isso aí, né? concordo plenamente. Igual, várias conversas que eu tive, por exemplo, dentro do ministério, foram assim, cara, minha opinião, com a experiência que eu tenho, que também não é muita, é isso. O que você acha? Ah, não, velho, eu fiz por causa disso, disso, isso. Mas você já pensou em fazer assim? Ah, cara, nunca tinha pensado. O cara foi fazer, semana que vem ele voltou e falou, cara, realmente fica melhor, fica mais harmônico e tal. Mas, às vezes, mas assim, Marina, por exemplo, eu vou pegar aqui na igreja, Uhum. né? 99% das vezes o Osiel é o nosso diretor musical. Uhum. Então, já tem orientação. Entendeu? Então, por exemplo, se precisar fazer algum tipo de, uma ideia aqui, beleza. Se ele falar não. Sim. E eu não vou ficar magoado, porque Sim. eu sei que no final o resultado vai sair bem feito. Exatamente. Talvez em um outro local, uma dessa situação, o cara pode ficar chateado. Pelo menos a galera que a gente troca aqui ideia aceita de boa. É Fala, bem não, de beleza. boa, né? Por quê? Porque o resultado, o jogo vai ficar redondinho, entendeu? Sim. Tanto qualquer músico da escala ali vai fazer isso. Por isso a importância da liderança sempre junto também. Tem que né? ter. Se não tiver a cabeça... É tipo assim, já participaram de banda que falava assim, não, a gente não tem um líder, a gente decide tudo junto. Já participou de alguma assim? Não, eu nunca, porque eu sempre toquei como músico acompanhante, né? Uhum. Então eu sempre tive que obedecer a regra do cara que era o dono do negócio. Uhum. A dupla, um produtor. Uns 10 Murilo, A na moral, banda, vai ficar... a banda que eu tinha, Vai né? fácil, No secular, pra você. eu acho que todo mundo, como é uma banda de amigos, então todo Sim. mundo dava um pouco pitaquinho. de pitaco, Mas como é amigo e todo mundo gostava da mesma coisa e tinha a mesma ideia, então era muito parecido as coisas. Então não era muito difícil dar algum atrito, assim, sabe? O que a gente já viu de experiência é justamente isso. Vamos falar, as bandas que não tinham isso e daí divergem nas opiniões e não sabem discutir isso. Sim. Não sabem falar, tipo, poxa, cara, a gente tem duas linhas então. A gente pode, porque a gente sabe, dentro, vamos falar, aqui no meio que a gente tirou uma música. Mas a música em si, original, ela tem 10 minutos. Na igreja, do jeito que a gente tem, no estilo, não é viável tocar essa música em 10 minutos. A gente vai adaptar ela em 4. Mas daí tem fulano que quer, mas você vai cortar a parte do meu solo? E daí tem todo esse, vamos falar, esse jogo de cintura. Mas eu acho, mas aí é a maturidade do cara, a vivência mesmo. Sim, porque certeza. vai ter um momento, entendeu? Vai ter um momento. A diferença, assim, você está me perguntando sobre o voluntário. Já chama voluntário. Então aqui, a minha única cobrança é de executar a música como tem que ser executada. E eu penso assim, na minha visão, por exemplo. Então eu não vou questionar nunca, essa música que a original está em dó, vamos fazer ela em ré? Beleza. Mas aí, a minha pergunta é assim, porque às vezes a gente percebe que no coração do cara, o cara fica assim, poxa, do músico voluntário, né? Poxa, mas eu já tô vindo aqui dar meu tempo. Né? Não joga sozinho, né, Matheus? E aí a minha pergunta daí é a seguinte, a gente está conversando aqui, né, a gente convidou vocês porque a gente sabia um pouco do perfil de vocês, né? Não somos... Mas o que inspira vocês? Porque daí, tipo assim, porque daí você chega, Rafa, hoje vai ser violão. E eu já vi o Rafa tocando violão inúmeras vezes na igreja, embora o seu instrumento carro-chefe seja guitarra. O Rafa pega o violão e faz na paz. Murilo, pega o violão aí hoje e quebra aí para nós. Também acho que não vai ter grandes problemas, né? Sim. Mas o que motiva vocês a ter essa disponibilidade, essa abertura, assim? Porque eu acho que às vezes isso falta pra gente, né? Não só na igreja, mas eu acho que às vezes no serviço comunitário. Essa consciência mesmo, né? Não só culto. A gente às vezes fica muito no louvor, não, mas em todo precisa carregar a cadeira, precisa limpar o banheiro, precisa não sei o quê, precisa pegar uma criança e levar lá pros pais, achar o pai dessa criança. Como que inspira isso pra vocês? Então, por exemplo, que nem...
Em casa eu estudo em torno de, vamos supor, 2 horas de manhã e mais 1h30 à tarde. Essa é a minha rotina, de segunda a sexta. Então, graças a Deus, Deus me deu um tempo legal para eu poder fazer isso. Legal mesmo. Então, o que eu penso? O que eu tenho, que eu gosto de fazer, que é por hobby. Eu faço isso porque eu gosto de fazer. Eu faço nesse tempo. Né? Então, quando eu estou aqui no domingo ou qualquer outro dia, eu estou aqui para servir. Né? Então, a primeira coisa, eu penso, eu vou servir a igreja para servir a Deus. Né? Eu sirvo as pessoas para servir a Deus. Então, independente se eu vou tocar violão, se eu vou tocar guitarra, ou se eu vou estar aqui batendo palma, é uma forma de eu estar servindo. Né? Então, assim, se for ver, porque particularmente nem todas as músicas a gente, né, a gente gosta ou a gente vai gostar de tocar. Né? Então, assim, esse tempo que eu tenho durante a semana é o meu tempo, que eu me dedico para isso. Então, no domingo, eu vou vir e vou fazer o louvor, para servir mesmo, né? Servir a Deus, as pessoas e então tudo. isso aí responde também a questão do estudo. Então você tem a rotina de estudo frequente para fazer as coisas acontecerem e andarem. Entendi, legal. Eu queria fazer uma perguntinha um pouco mais polêmica para vocês dois pontuarem aqui. Lá vem, tá? Que envolve técnica e coração. Por que a gente coloca separado? Porque muita gente, a gente vê isso em redes sociais, Instagram, etc. A galera falando, pô, cara, incrível isso aqui e tudo mais. Você vê que tem muito coração, mas falta técnica. A gente não sabe a situação de cada um e etc. Mas até que ponto você consegue pôr isso na balança, o quanto a técnica muito apurada deixa o coração um pouco de lado? Porque a gente sabe, por exemplo, numa banda, exige a comunicação entre os músicos o tempo todo. Só que, exigindo essa comunicação o tempo todo, quanto não perde o seu momento com Deus de estar ali servindo também, porque é o seu momento de ter adoração com Deus também. Então, o quanto a técnica e o coração podem estar tanto juntos quanto separados nessa caminhada aí? Eu tenho dificuldade para ver essa separação, Marina. Porque o que acontece? É como pegar um cirurgião. A técnica e o momento da concentração. As duas coisas têm que andar junto. Sim. Então, por muitas vezes, o louvor ele é visto, ele é uma vitrine. Então, é a primeira coisa que você vê no palco, tem um pessoal tocando. Então, isso motiva a estar ali. Então, e parece, assim, e aqui a galera é muito boa, parece fácil, entendeu? Parece. Nossa, eu queria estar ali, porque é muito fácil. Olha, é fácil. Vou pegar um violão, uma guitarra, um baixo, uma bateria. Mas não é fácil. Não. Então, a técnica, ela tem que estar acompanhada. Eu vivi, assim, épocas na minha vida de ter que tocar sozinho na igreja, porque a galera inteira tinha saído. E eu não toco violão, mas eu tive que tocar violão por meses. E eventos grandes, assim. Então, aí é o servir. Então, o coração está no servir. Eu vejo isso. Então, Deus sabe que a gente louva fazendo acorde. A gente louva ali sentindo. Até nós tocamos a última vez junto, né, Rafa? Sim. Eu, Rafa e o Marlon. E durante o louvor ali, o Marlon fez um solo de guitarra, um bend, assim, cara. Eu falei, Marlon, eu me arrepiei, eu senti Deus. Eu falei, Marlon, Deus falou com o seu bend, cara. Porque às vezes a gente acha que o feeling, né? Tipo, no momento assim que a sensibilidade é o que o Espírito Santo está dando. Porque isso está transmitindo. É uma forma de passar. Sim. É o canal, né? Faz assim, faz assim. Então aquilo eu falo, cara, que legal, bicho. Daí eu falei para ele, Marlon, ó, hoje Deus falou comigo nas suas mãos, cara. O jeito que você tocou. Ele ficou emocionado, falou, Murilo, que legal. Eu falei, é assim que a gente serve. Então o coração tá isso é muito nessa bíblico, pegada. Né? Davi tocava para a saúde ficar calmo, né, velho? Então, mas se fosse um negócio mal feito? Sim. Mas, entendeu? Então, mas eu acho que às vezes essa linha de raciocínio fica assim, no argumento de quem usa isso de desculpa, muleta. Sim, por exemplo, só para encerrar aqui, Rafa, só para eu concluir. Por exemplo, se eu pegasse qualquer músico profissional que nunca tocou na igreja e falasse, cara, dá para você tocar domingo? Ele tiraria a música e tocaria. Tocaria bem. Bem, executaria. Sim. Agora, se ele está com o coração ali ou não, aí é uma coisa muito particular. A gente não dá para saber. Mas o cara que ele se dedicou a servir na igreja, então predispõe que ele buscou também essa parte, não só a técnica. Então a técnica vai me ajudar a servir melhor. Entendi. Eu não posso pensar que eu vou servir sem ter técnica. Desculpa, não, eu estou fazendo para Deus, esse é o meu melhor. Não, o melhor da gente é fazer melhor. Então eu acho que tem que estudar 2 horas, um pouquinho. Tem que estudar. Tem que fazer. Se o cara canta, se o cara toca, ele tem que ter um jeito de encaixar isso aí. O cara o serviço voluntário implica do cara desejar fazer aquilo, né? Sim. Então, vai ter que sacrificar alguma coisa. Eu quero construir arca, eu não sei pregar um prego, pô. Bem isso aí. Então eu acho que tem que ter. Entendi. E você, Rafa, qual que é a sua opinião sobre isso? Também concordo, eu acho que as duas coisas estão muito ligadas, por isso que, mas assim,
Tem um guitarrista que eu sigo que sempre fala, ó, deixa o estudante, quando você for tocar, deixa o estudante em casa. Ou seja, não se preocupa muito em ser muito técnico, ou porque isso vai acontecer. Se você está estudando já, a técnica vai vir. Então você vai fazer isso de uma forma mais natural. Né? Então deixa o feeling acompanhar mais você. Né? Então quando você for tocar, deixa o estudante de lado. Mas o que é importante? É realmente você ter uma rotina de estudo. Nem que se for de 5, 10, 15, 20 minutos por dia, porque isso vai fazer com que você, quando for fazer constância, né? Tocar com as outras pessoas, você possa desenvolver uma técnica e ter esse feeling também. Não ficar preocupado só na execução. Né? Então, eu sempre falo, a técnica estuda em casa. Né? Quando você for tocar mesmo, deixa, nesse caso, o feeling, ou seja, o Espírito de Deus ministrar o coração e você tocar mais nisso aí. Apesar que a gente fica nervoso, a gente fica nervoso, né? Porque tá gravando. Mas pode estar gravando, você fica nervoso. Mas Tipo assim, você não vai parte do culto lá? Sim. Porque assim, essa é uma parada que às vezes eu vi alguns seriados aí na Netflix tal, sobre igrejas e algumas coisas assim, e a galera às vezes tem aquela parada tipo, estou sendo avaliado, o cara tá gravando, isso vão ouvir depois, não sei o quê. Cara, e aí eu fico assim, mano, será que a galera consegue, tipo, sentir parte do culto? Porque essa é uma preocupação minha, inclusive com o Ministério de Adolescentes, assim, eu falo pra eles, vocês tocaram, beleza, agora na outra semana vocês vão sentar e assistir o culto. Vocês se sentem parte do culto quando tocam e vocês vêm ao culto quando não tocam? Sim. Eu vejo que são duas coisas diferentes. Eu sinto mais, eu consigo participar muito mais do culto não tocando. Não estando lá tocando. Então, quando eu venho, né? Quando eu não estou na escada e venho, né, cultuar, eu sinto mais. Eu consigo absorver melhor. Pela tanta atenção, palavra, pela atenção que a gente tanto fica louvor, pra tocar, tanto Eu só sinto louvar bem. melhor. Agora, quando você vai tocar, né, fala assim, não é que preocupado com a técnica, né, mas também, mas o fato é que a gente tem que preocupado com o andamento, de não errar, como vai ser, de fazer, principalmente, eu acho que na guitarra, no baixo também, tem partes que são solos, tem partes que vai se destacar mais, então já é uma preocupação de não estar errando, né, estar fazendo, né, O baixo só inverte, né, a gente nunca erra. Isso é melhor inverter, né, A gente nunca erra. ainda mais quando é intenção. joga uma notinha de tensão lá, né? Tá certo. Né? Mas a guitarra também, mas só esquece de resolver depois. Cara, Fica isso que o o Rafa tempo todo em fala, tensão. A atenção ali de executar é legal, porque você tem que fazer. Por isso exemplo, não é ruim. Tem né? uma contagem, a gente tá tocando com metrônomo, tem um multitrack ali, tem que acompanhar, tem coisa gravada. Então você Aí tem a comunicação interna nossa. Então você tá o tempo todo prestando atenção nisso, né? No ritmo, no BPM, agora é um solo, agora tipo, tudo, É fica uma só, parada que muitas vezes a igreja não tem ideia do que tá acontecendo, né? Então Vai você voltar fica pro aqui, refrão. o tempo todo. Diminui. Aumenta, diminui o volume. Gente, segura a bateria agora um pouquinho, vai segurando. Então essa comunicação ela rola bastante. Então você tem que estar atento. Então você tem que ficar atento, sabe? Não dá pra... Isso é bom também pra galera que acha que é frescura o fone, né? Não, é que Não. tem uma comunicação intensa acontecendo que vai só pros fones. Porque assim, imagina pra caixa lá, a voz do Oziel. Gente, calma. Ih, errou. Ô, guitarra. Tá errado aí, guitarra. Segura. Guitarra. Ó, e por muitas vezes, né, Rafa, a gente se diverte também. Sim. Louvando. Pô, às vezes o cara faz um solo, o Zé já mandou, é isso aí, Rafa, é isso mesmo, massa. Que é legal, é o jeito de servir. O músico, ele é bem Vixe, sentimental. É uma quando sai um realização. vixe? Nossa, Vixe, Maria, isso é um ré? Não é um ré aí, moçada, é É ré. um fá, hein, gente, é um fá, hein. E a realização também de fazer uma coisa legal, né? Porque quando você entende que está fazendo parte de uma coisa, você não quer chamar atenção exclusivamente para os seus instrumentos, para o que você está oferecendo, você está fazendo parte de uma coisa muito maior. É aquela coisa do cara que comemora o gol só quando ele marca e quando o time dele marca, né? Sim. Que daí aquela comemoração que vai o time todo para cima, poxa, é outra. Eu fico feliz, por exemplo, euforia. se eu estiver tocando uma música e preparar, por exemplo, uma base legal, junto com a bateria, pro Rafa vir com a guitarra e fazer um solo maravilhoso. Sim. Eu acho demais, porque a guitarra é um instrumento para fazer solo, né? Baixo ele se arrisca, vamos pensar assim, né? Então é legal essa questão da banda, porque são vários para ser uma coisa única.
Sim. E aí é a engrenagem. Então a engrenagem, eu penso, a bateria e o contrabaixo estando casados certinho, a gente brinca que é a cozinha, né? A cozinha estando alinhada, aí você começa a botar as perfumarias, vem uma guitarra fazendo negócio. Sim. Isso dá chão para eles. Então essa tensão de estar tudo fazendo redondinho, deixa a gente ali, ó. Peraí, essa música vai ter tanto. Às vezes tem uma música que é para fazer só ali a oferta, ela é mais curta, como o marido falou. Tem que curtar, tem que adaptar. Ó, vamos voltar só do refrão. Então você tem que estar ligado nisso. Não dá para fazer só lá e não estamos aqui no espírito e vamos deixar rolar. Não, porque o espírito ele não é de confusão. Por isso que Ele é, né? sim, Imagina. por isso que é importante o músico vir também, né? Quem toca vindo aos cultos quando não estiver quando não tá na escala. Porque eu acho que é pra todo Acho que mundo. eu- É o diferente. primeiro músico que eu ouço falando isso. Não, é verdade. Pô, porque você não... Isso aqui vai virar um corte, tá? Pode, A gente vai pode, colocar lá pode colocar. no Instagram Eu e vai vou- patrocinar. O Mas primeiro... é verdade, cara. Eu vou ser inchado, né? Vai Você ser virou esse. nosso bandeira. Nossa, Se eu não, aparecer mas... com o olho Hashtag roxo, eu ia rapa. começar, né? Hashtag Sofrer, japa. né? Mas é verdade, porque quando você está tocando, tem todas essas tensões que você não consegue aproveitar. Louvar, às vezes. Sim. Você está preocupado com a parte técnica, Uhum. né? Da organização. Né? Então, para você receber, para você conseguir louvar, você tem que estar... tem que estar lá embaixo, cultuando. Eu sou assim também. Isso, Se eu tiver isso- que me preocupar com alguma outra coisa, eu tenho... às vezes eu fico mais preocupado. isso assim. eu acho que é importantíssimo. O músico vir, ou a pessoa que serve vir, na escala, ter a sua escala, mas ter um tempo também para Com certeza. tá vindo, porque senão não consegue. É Legal. difícil, viu? Pra se manter. É difícil. Legal, se vocês fossem dar uma orientação, uma última palavra pra galera que tá começando na música, né? Você tem o seu enteado lá, que tá começando agora a Não. tocar, toca baixo, um instrumento imperceptível aí. Mas, Isso vai dar um corte, hein? mas uma galera que tá começando, as novas gerações, e também, às vezes, músicos estão chegando agora na igreja, ou começando a estudar pra fora também. O que vocês dariam de dica assim? Vocês não são profissionais, não vivem de música, mas têm uma paixão, já tocaram, né, de maneira secular, já tem bastante tempo de estudo, mas o que vocês falariam para eles assim, ó, poxa, façam isso, ou tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo. O que vocês falariam para esse pessoal? Eu acho assim, ó, a igreja é um celeiro de músicos muito bom. Se você passear hoje pelo Brasil, em todos os segmentos, o tal do secular, ou o gospel, ou de qualquer outra natureza, você vai ter um cara que passou pela igreja com certeza naquela Sim. equipe. Ou ele estava, ou ele está ainda fazendo as duas coisas. Então a igreja dá muita oportunidade para o menino começar, para a criança começar, o coral, infantil, adolescente, os grupos. Então aproveitar essa oportunidade, eu acho que é importante. Se sentir parte de um grupo, entender que você não é um solo, que você vai fazer ali você vai compor uma unidade que é formada por várias, né? Por várias pessoas, vários indivíduos. Estudar muito, né? E entender que tem música boa e tem música ruim, em todos os segmentos. Conhecer os ritmos, mesmo que você goste de um ritmo, de um estilo, talvez você não vai tocar ele nunca, mais que, né, você goste, às vezes não vai tocar, você vai tocar tudo menos aquele ritmo que você gosta. Então conhecer que isso é importante. Então a música ela tem essa amplitude. E estudar sempre no metrônomo para ter essa orientação, porque isso é importante. Baterista sorri. Né? É Quando você estuda importante. com metrônomo. Sim. Cara, e ser feliz, gostar muito dos instrumentos, gostar mesmo e pensar, quero estar com a galera para contribuir assim, e para Deus ainda o salário maior, a gente sabe que é a glória, né? Então, Legal. Você, Rafa? Curto o processo, né? Então o estudar, né? Então estude sempre lá em 5, nem se for 5 minutos por dia. Pega o teu instrumento e faz alguma coisinha, sabe? E curta isso, né? Porque muita gente faz por obrigação, faz porque, né? Às vezes o pai pediu, ou faz, né? Porque precisa, não, mas pega porque para curtir mesmo, sabe? Isso vai gerar tudo um processo adaptativo muito legal. Porque se eu tivesse feito isso desde a época que comecei a tocar, 5, 10 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos de estudo mesmo, né? Não só de ficar tocando música, mas de estudar, né? A parte da teórica, tudo, da música, cara, seria muito diferente. Se eu tivesse feito isso quando eu era adolescente, sabe? Quando comecei.
Então, estude a parte... E a época de hoje é mais fácil, né, Rafa? Tem muito mais informação, Sim. né? A internet tá aí. Cara, com você... Cara, É fácil e não é, né? É. Porque, tipo, tem acessibilidade, né? Isso é verdade. você tem o acesso, mas também tem muita coisa que a pessoa pode ficar totalmente perdida. Então, às vezes, é legal realmente ter um tutor para poder te direcionar, né? Aonde que ele tem que começar, para onde ele vai começar, para ele realmente curtir esse processo. Senão, ele fica bem doidão mesmo. Se eu tivesse estado todo dia 5 minutos por dia, hoje talvez eu seria guitarrista, né? Não baixista. E eu baixista, né? Brincadeira, E você, falaria o quê, Marininho? Aí, cara, eu acho que o que eles falaram já complementa bastante coisa. Eu acho que minha palavra fica pra quem tá um pouco desanimado. Resgatar o que te fez gostar tanto do seu instrumento, gostar tanto de tocar. Cara, porque a gente pega muito músico frustrado mesmo. Fala, cara, eu tive oportunidade, mas daí eu parei de estudar e enferrujei. Pô, cara, você enferrujou, beleza. Eu sou um cara que, se for ver o tempo que eu não toco bateria, eu vou estar enferrujado também. Se eu voltar a tocar, tem que voltar todo um processo de estudo pra bateria em si, não pra percussão. Então, cara, realmente se dedique em estudar e procurar e resgatar o que te fez gostar tanto do seu instrumento ou esse amor pelo serviço. Que muitas vezes a galera foi pro serviço, mas saiu um pouco do louvor por medo, insegurança, né? Não gostar muito do palco, não gostar muito de aparecer e etc. Cara, resgate isso, resgate os motivos que te fez começar esse instrumento, entenda que seu talento, né, o dom que Deus te deu pode realmente ser muito utilizado, pode ser muito utilizado para a glória dele. Eu queria dar um recado aqui pra galera que rivaliza, né, música e pregação. Eu acho isso uma coisa de muita ignorância, né? Ignorância bíblica até. O maior livro da Bíblia é Salmos, e Salmos são canções, são poemas do povo de Israel. Né? A reforma protestante, a galera reformada, às vezes fica, a gente não gosta dessa história de muito louvor, muita música no culto e tal. E aí quando um cara vem com essa petulância por cima de mim, assim, eu falo, velho, você precisa estudar um pouquinho mais então, porque a maioria dos reformadores escreveram hinos muito bonitos. E você pega, por exemplo, eles não são, né, reformados da tradição que a gente mais consome, mas você pega, por exemplo, os irmãos Wesley, escreveram mais de 1.500 hinos. Você fala assim, caramba, velho, você pega toda a igreja reformada, tem seus hinos, tem seus salmos, tem o Cantar de Todos os Povos, tem seus hinários. Então, a música é uma referência muito boa para estudar a palavra de Deus. Né? Jesus, os estudiosos falam que Jesus, quando sentava com os discípulos, eles tinham os seus momentos de cântico ali. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco do valor da música também no ensino da palavra. Né? Uma coisa que eu sempre falo para os voluntários é, cara, toquem músicas que ensinem valores que a Bíblia defende com clareza. Né? E isso pode ser muito legal. Isso tem música gospel que não defende o valor das escrituras e tem música secular que defende o valor das escrituras. Então a gente boa precisa e ruim em tudo quanto é lugar. Boa e ruim em tudo quanto é lugar. E aí... Matheus, só aproveitando que você está falando, isso é muito verdade. Às vezes a gente tem as músicas muito do momento, os artistas X, Y, Z, da música gospel e tal. E às vezes a gente esquece das músicas que são aquelas músicas, vai parecer que eu sou um idoso falando isso, mas músicas de inário, de harpa, que todos os avós nossos, mas que referenciam, né? Que base bíblica muito rica, né? Que doutrinam. Agnus Dei. Agnus Dei é uma música que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo vibra com a igreja cantando isso e a gente às vezes abre mão delas. Às vezes, e música de vez que em mexe, quando resgatar, você toca né? num culto, a galera fala, nossa, cara. Né? Poderoso Deus, do David Keelan. Tem algumas músicas que são uns clássicos, né? Gente, muito obrigado pelo papo com vocês. Obrigado, muito nossa. bom. Viu? Nem ficou tão nervoso assim, velho. Fiquei sim, velho. Fiquei sim. Gente, até a próxima. Espero que tenhamos abençoado galera. vocês. Manda esse episódio pra todo mundo, principalmente pros músicos que vocês conhecem, que eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Que Deus abençoe vocês. Aquele abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.